Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos começar com o grupo dos vertebrados, que é o nosso grupo. Nessa aula, nós vamos falar sobre as características gerais desses animais. E para falar dessas características, eu quero mostrar aqui uma árvore filogenética. Nessa árvore, nós vamos colocar as características dos urocordados, dos cefalocordados e dos vertebrados. Mas antes de começar com as características, vocês se lembram como funciona uma árvore filogenética? Bom, aqui nessa região nós temos um ancestral que é comum a todos os grupos. E nesses pontos aqui nós temos os pontos de divergência. Então, essa árvore filogenética nos mostra a divergência entre esses três grupos e quem é grupo irmão de quem. Por exemplo, os cefalocordados estão mais próximos evolutivamente dos vertebrados. E sempre que nós temos uma árvore filogenética, nós temos que pensar nas características comuns e exclusivas de cada grupo. E que características são essas? Bom, vamos começar aqui com um ancestral comum. Esse ancestral comum apresenta aquelas quatro características dos cordados. Nós já vimos essas quatro características. São características embrionárias. E quais são elas? Bom, todo cordado, na fase embrionária, apresenta uma cauda pós-anal, apresenta as fendas faringianas, que são conhecidas também como fendas branquiais da faringe, um tubo nervoso, que é dorsal, e também a presença da notocorda, pelo menos na fase embrionária. Essas quatro características são muito importantes e são as características exclusivas dos cordados. E como elas estão aqui neste ramo do ancestral comum, isso significa que todos esses três grupos apresentam também essas características. Mas e quais são as características exclusivas de cada grupo? Essas características exclusivas estão aqui no ramo próprio de cada grupo. Por exemplo, no grupo dos urocordados, quais são as características exclusivas desses animais? Bom, os urocordados apresentam a notocorda restrita à fase de larva. Essa notocorda fica apenas na região da cauda e durante a metamorfose essa cauda é perdida. E aí os animais adultos não apresentam notocorda. E é por isso que esses animais receberam esse nome, porque uro significa cauda. Já os cefalocordados e os vertebrados apresentam uma notocorda desde a região anterior até a região posterior do corpo do embrião. Nos cefalocordados, a notocorda permanece durante toda a vida do animal. E aí vocês vão se lembrar que os animais adultos apresentam essa notocorda e nos vertebrados, essa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral. E antes de falarmos outras características dos vertebrados, é importante lembrar que o grupo dos urocordados mais o grupo dos cefalocordados pode ser chamado de protocordados. Bom, mas agora então voltando, que outras características são exclusivas do grupo dos vertebrados? Além da coluna vertebral, os vertebrados também apresentam crânio. O crânio circunda e protege o encéfalo. E aí, tanto a coluna vertebral como o crânio fazem parte do que nós chamamos de endoesqueleto. Os vertebrados apresentam um endoesqueleto, um esqueleto interno. E esse endoesqueleto pode ser de cartilagem, de tecido cartilaginoso, e quando ele é de cartilagem, ele é mais flexível, ou então ele pode ser mais rígido, quando ele é formado por ossos. E qual é a vantagem evolutiva de um endoesqueleto? Bom, o endoesqueleto, pessoal, confere proteção para os órgãos internos e também facilita a movimentação dos animais. Vocês vão se lembrar que os vertebrados apresentam ampla capacidade de movimentação. São animais que conseguem correr, andar, voar, nadar.
Além dessas características, nós podemos colocar aqui também o encéfalo. Os vertebrados são os primeiros animais a apresentarem encéfalo, e esse encéfalo é dividido em três partes, que são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Lembrando que o cérebro é apenas uma parte do encéfalo, e a presença do encéfalo é muito importante para a centralização do sistema nervoso. E o sistema nervoso central possibilita um aumento de complexidade dos animais. E por último, nós podemos colocar aqui também a presença de um sistema muscular bem desenvolvido. Os vertebrados apresentam uma musculatura muito desenvolvida, e isso é importante para a movimentação. Fechamos por aqui, espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos falar sobre a evolução no grupo dos vertebrados. Te espero lá, até mais!